O Gustavo sobre a SAF do Atlético, a coletiva do Rubens Menin, e até me deram uma zoada lá, hein? Ah, olha aí, eu vou brigar com isso. Vamos lá. Nem tudo foram flores no fim de semana do Atlético. Rapaziada, o sabadão foi agitado pelos lados do Atlético de Vespasiano, sabe por quê? Enquanto o time derrotou o Paulista de Jundiaí por 5-0 no jogo treino lá na Arena MRV, Rafael Menin, um dos acionistas da SAF Alvinegra, concedeu uma entrevista coletiva para explicar a situação financeira do Galo, entre outras cositas mais. O resumo das 3 horas de entrevista é o seguinte, abre aspas, sem dinheiro novo, o Atlético é insustentável, fecha aspas. Ô, Lélio Gustavo, o senhor até brincou na escalada do programa, dizendo que não tem competência para isso, que afinal não tem graduação na área do esporte, mas enquanto comentarista, queria saber qual é o seu balanço da entrevista do Rafael Menin. Aí, Lélio, balança pra ele. Balança, BH! Cara, eu acompanhei a entrevista durante as 3 horas, né? Nossa. E eu falei o seguinte, assim, uma arrogância, né? Normal, soberba em alguns momentos, querendo descreditar a imprensa em outros momentos. Quando ele fala pro Beto lá da Rádio Web Galo, qual que é a sua formação em futebol? Sabe? Um tom ameaçador também pra imprensa, dependendo das críticas, enfim. Um verdadeiro teatro dos horrores. Mas isso aí, eu já nem me assusto há um bom tempo. Agora, a grande pergunta da coletiva, assim, aqui eu teria feito, o Afonso Alberto fez, com a categoria de sempre, né? Porque a gente fala pra ser transparente. Aliás, não pode falar cobrar transparência não, viu? Ah, é? Porque isso tá... Como é que foi que ele falou? Que é tipo difamação. É uma expressão difamatória. Transparência é o seguinte, é você jogar limpo e abertamente com a torcida. É só isso que todo mundo quer. E aí o Afonso vai e pergunta pra ele, não é melhor fazer igual o Flamengo? Sobre as dívidas e tudo mais, e falar pra torcida, o time é esse aqui, ó, e pronto, vamos disputar pra permanecer. Aí ele falou que não é bem assim e tal, mas eu acompanhei a entrevista sobre as dívidas, igual eu já tinha falado, eu não me preocupo não, o clube é dele, a dívida é dele. A partir do momento que eles compraram o clube, é problema deles. Foi o Beto Guerra que... Beto Guerra. Não, e você viu que ele respondeu logo depois, né? O quê? Depois que tomou a lapada? Cadê? O Beto Guerra aí. Mano, mas o Beto é engraçado, sabe por quê? Ele... Primeiro, só dizer uma coisa, esse áudio aí é porque o dia que eu tava ao vivo, foi lá pra 2021, 22, não sei, que saiu lá que o Atlético era campeão brasileiro lá, né? Foi decretado, o Sérgio Coelho deu uma entrevista na CNN e falou que o Atlético ia ser dito aí como campeão brasileiro, né? Daquele dia 37. Aí eu comemorei, dei um grito, comemorei. Aí esses fiadazões pegaram lá o áudio e fica me zoando. Aí não. Pegou e postou depois um vídeo falando, não, vocês estão falando aí que eu tomei lapada lá na coletiva e tudo mais. Aqui é sem mimimi. Fiz uma pergunta pra apertar o Rafael Menin. Já tava esperando a resposta dessa. E vida que segue, sem coré-coré. E assim, ele já inicia, porque não sei o quê, né? O Silas Gouveia. Silas que é do Fala Galo. Isso. Né? O Guilherme Frossá, não sei o quê. Só mandando as indiretinhas. Né, Igor? Cega. O Igor chama Cega. O Igor também. chamou o Siga de Cega. Não gostei disso aí, não. Mas aqui, se a bola não entrar na casinha, você até fala do livro lá do Soriano, que era do Barcelona. Sim, é do Bahia. O nome do livro é o seguinte, a bola não entra por acaso. Então você tem que trabalhar bem pra fazer o time meter-lhe gole, como diria o Vinícius Júnior. E aí a torcida fica quieta, porque é resultado. Agora, muita gente se preocupa realmente com o futuro do clube. Eu volto a repetir. Sobre esse fato que você falou da grana, né? E falou que vai precisar de um aporte aí. Mas, se não houver esse aporte, é a família Menin responsável para colocar lá 100 milhões nesse FIGA, né? Que já é uma outra coisa. Isso. FIGA. É um fundo de investimentos de atleticanos. Se você quiser comprar uma porcentagem da SAF, você pode. Eles esperavam mais atleticanos investindo nesse FIGA, mas não foi o caso ainda. Tá aí então a crítica, né? O Lélio Gustavo aí falando. Brasil de Pelotas. Imagina, perde pro Brasil de Pelotas nas oitavas ou na fase anterior e não passa de fase na Libertadores. Ano terrível. Mas chegar em 2 finais, né, ganhar o Mineiro, ter tido um desempenho muito ruim no brasileiro, de fato, né? Não dá para cravar que foi
que o clube foi piorando ano após ano. Não dá para... De novo, eu não concordo com a sua afirmação. De novo, a gente errou, a gente sempre gosta de além de ganhar tudo, não tem como ganhar tudo, né? Você tem 10 clubes que estão cada vez mais estruturados, que também querem ganhar, que também investem, né? Estão tirando 1 ou 2 clubes que de fato conseguem entrar em todas as competições, assim, pô, esse clube, ele é favorito. O Galo tem que é o que a gente está buscando, né? Tá ali num bloco de clubes que vai disputar, vai fazer boas competições, eventualmente vai ganhar uma, vai ser vice de outra, vai ter um insucesso, vai ser eliminado nas oitavas por um time pequeno, isso vai acontecer, né? Mas o trabalho é para que o Galo tenha um time competitivo, forte, um bom elenco, né? Agora, ganhar todas as competições, repetir o ano de 21 todos os anos, é impossível, né? Então, você cobrar isso da gente, e a gente nunca falou que o Galo ganharia tudo. Foi falado que o Galo seria um clube competitivo e que estaria entre os grandes elencos do futebol brasileiro. Eu acho que nesses 4 anos, aí não sou eu que falo, tá, Beto? Quando começam os campeonatos, quando começam os anos, a gente vê a imprensa de fora, ESPN, Sport TV, TNT, sempre quando tem aquelas montagens de elenco, o atleta sempre não, é terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto, mas nunca é o 10º elenco, como não foi também no começo desse ano. Então lá fora, o que a gente escuta é que o Galo tem um bom elenco, tem os seus problemas, mas o Galo foi e continua sendo esse ano, continua tendo um elenco com bons nomes, com jogadores tarimbados, com jogadores com histórico recente de muita entrega, né? Então, eu realmente não concordo com a sua afirmação que o Galo vem enfraquecendo o elenco ano após ano. Aí tem dados, né? Qual que é a sua formação? Aí, ó. Qual que é a sua formação? Gerou polêmica. Porque, vamos lá, só para explicar. Eu até na hora eu não entendi primeiro, que eu tomei um susto. Qual a sua formação? Eu fiquei meio assim, oi? Aí eu não tenho realmente uma formação, enfim, não finalizei nenhuma faculdade, né? Eu comecei até a fazer jornalismo e tudo, mas não completei. Aí eu falei nenhuma, e vamos lá. Você nunca estudou futebol não, né? Assim, curso? Não, aí eu falei, não, já lá no passado, quando eu comecei, eu até fiz um outro curso aí na internet, nada também demais, mas enfim. Pois é. Então, gente, de novo, futebol a gente tem que ter um pouco mais de profundidade, sabe, Beto? Para a gente cravar determinadas coisas em relação a finanças. Mais profissional, mas... Desculpa, gente, nossa, apertei errado aqui, sem querer. Eu acho que, peraí, agora tem que ver onde que tá aqui, foi mal. TNT, sempre quando tem aquelas montagens de elenco, o atleta sempre não, é terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto. É aqui mesmo. Mas nunca é o 10º elenco, como não foi também no começo desse ano. Então lá fora, o que a gente escuta é que o Galo tem um bom elenco, tem os seus problemas, mas o Galo foi e continua sendo esse ano, continua tendo um elenco com bons nomes, com jogadores tarimbados, com jogadores com histórico recente de muita entrega, né? Então eu realmente não concordo com a sua afirmação que o Galo vem enfraquecendo o elenco ano após ano. Aí tem dados, né? Qual que é a sua formação? Aí essa parte... Qual que é a sua formação? Você nunca estudou futebol não, né? Assim, curso? Pois é. Então, gente, de novo, futebol a gente tem que ter um pouco mais de profundidade, sabe, Beto? Para a gente cravar determinadas coisas em relação a finanças, a elenco, tamanho de elenco. Se não tiver muita densidade no debate, fica um debate muito impreciso. Eu acho que está faltando isso, é culpa do clube, culpa também da imprensa, né? Está faltando um debate mais qualificado. E aí, quando a gente tem um debate com mais profundidade, escuta o clube, vem cá, conversa com o Siga, conversa com o Paulo, conversa com o Vitor, eventualmente conversa com o acionista. Vamos falar um pouco aqui de dívida, de elenco, de estratégia. Eu acho que a comunicação ela vai chegar para o torcedor de uma forma mais precisa. Tá? Então, assim, eu faço aqui uma meia-culpa, a gente errou muito, a gente aprendeu muito, a gente ficou triste com a porção de coisas que aconteceu. Eu, como torcedor apaixonado e como acionista da SAF, você não sabe o tanto que dói em mim. Uma derrota para o Cienciano, uma derrota para o Botafogo, terrível. Mas falar que aqui é terra arrasada, eu acho que não. Né? Então, um resumo do que foi feito, arena, investimento em CT, marca, profissionalização que você citou aqui no começo, ou aqui no clube, o Beto. Talvez você não conheça todos, né? Mas tem profissionais do mais alto nível. Lá no CT, o nosso corpo médico, a turma de fisiologia, fisioterapia, comissão técnica,
né? A própria base que veio evoluindo. Quando vem aqui para a sede da SAF, alguns devem ter conhecido a sede nova da SAF, né? Os diretores, né? Os gerentes, pô, é a turma super qualificada. E eu conheço o Galo já há muitos anos, tá, Beto? Mas é isso que eu falei mais cedo. Hora nenhuma na minha pergunta, eu coloco em xeque os profissionais. Para mim, eu acho que o Atlético tem ótimos profissionais em vários setores, obviamente não conheço todos, mas tem profissionais muito capacitados em vários setores. A minha pergunta foi com relação à dívida. Não, aliás, nem só a questão só da dívida, mas também com relação a atrasar salários, voltar a atrasar salários e não pagar vários clubes, né? Estar devendo vários clubes, não tem nada a ver com os profissionais. Eu posso te afirmar que quem está gerindo o esporte e todas as áreas do clube é uma turma de muito bom nível, muito qualificado. Então eu acho até sacanagem falar que não é profissional, que não tem gestão. Não falo por mim como acionista não, tá bom? Estou falando em nome dos profissionais do Galo, tem alguns aqui comigo, né? Domênico, Pedrão, Carlinhos, Bruno, Léo, que velho está no cantinho ali, aqui tá que eu não estou vendo. Então, pô, é muita gente boa, batalhadora, que se formou no futebol, que fez pós-graduação, que estudou, que tem experiência em outros clubes, em outras empresas, que está aqui se matando. Então eu tenho que falar aqui em nome do time do Galo. Quando eu falo time, é o time dos atletas, comissão técnica, quem está lá no CT e quem está aqui. Tem muita gente boa e muita gente profissional. Acertamos em tudo? Erramos. Mas teve muito trabalho, tiveram muitas conquistas dentro e fora de campo. Me surpreende, pelo teor das suas afirmações, não reconhecer, sabe? Mas, de novo, eu tenho que respeitar a sua opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Ok? Eu estava sem o microfone. Não, isso eu falei aqui no começo, né? Me chateia um absurdo, você não faz ideia. A gente ter tido Que nessa hora eu falei que não tem a ver com os profissionais, tem a ver com o fato do Atlético estar devendo salários e tudo. Aí ele disse, me chateia muito. Ter dado um passo atrás, a gente teve um atraso numa operação de captação, né? Dívida com clubes que não nos pagam, o próprio fechamento da arena. O nosso fluxo de caixa, ele perdeu um pouco da previsibilidade, né? Com toda a dificuldade que nós tivemos nos outros anos. Esse primeiro semestre foi um pouco mais duro. Isso, pô, eu em nenhum momento me furtei de falar. Estamos de acordo. Estamos 100% de acordo. A gente não está de acordo quando se fala, não tem elenco, está cada dia pior. Não estamos de acordo. O que não significa, Beto, que no final do ano, pô, a gente pode ter um insucesso esportivo. Como podemos também ter um sucesso esportivo.